Irmãos queridos, boa noite, que a graça de Deus seja sobre nós. Eu quero, antes de tudo, dizer da minha alegria de estar com vocês e também trazer um abraço carinhoso e caloroso também da nossa igreja na cidade de Patos. Caloroso porque não podia ser diferente, né? É uma alegria para mim poder estar com vocês mais uma vez. Pastor Ivan é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande e admiração pelo trabalho que ele tem desenvolvido, não somente no sertão, mas também aonde o Senhor tem, pela sua graça, lhe enviado. Eu sou esposo da Fernanda e pai do Tiago Filho, o nosso primeiro filho, que recentemente completou 2 meses de vida. E conforme o próprio nome já diz, né, ele é o primogênito. Nós queremos ter outros filhos e criá-los no temor do Senhor, e também dar à igreja de Deus a nossa contribuição, dando a ela mais um membro, ou quantos membros o Senhor, em sua graça, nos conceder, dar à igreja. E não somente isso, mas também abençoar a sociedade com filhos criados com princípios da palavra do Senhor. Eu fico muito feliz ao chegar aqui e reconhecer na prática do culto dos irmãos aquilo que em nossa igreja nós também fazemos, que é a leitura didática e continuada dos documentos de fé. Que Deus continue abençoando o pastor Ivan por essa iniciativa e animando-o a continuar dessa forma. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Abramos as Escrituras Sagradas no livro do profeta Jonas. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a palavra do Senhor nesse livro e no capítulo de número 4, nós iremos observar do verso 1 ao verso de número 5. Iremos, portanto, assim fazendo, perceber alguns detalhes que nos apresentarão mais um dos atributos do nosso Deus, no caso de hoje, a onisciência do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsas, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecera na cidade. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, nós não temos dúvidas de que nesse momento a tua voz, de maneira muito mais especial e clara, se fará ouvida em nossos corações. Ajuda o teu servo que fala e também aqueles que ouvem, que juntos cresçamos no conhecimento da tua glória e de quem tu és. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. As Escrituras é um livro que apresenta a cada um de nós as características de Deus.
As Escrituras não, ou a Escritura não é um livro sobre homens, sobre mulheres, não é um livro sobre você, é um livro sobre Deus, para que nós o conheçamos. E por mais que nós tenhamos nas Escrituras alguns personagens que nos chamam a atenção, alguns de nós talvez tenha apreço por José, Josué, Davi, Ana e outras pessoas que passaram por essas histórias e que revelaram fraquezas e virtudes. Essas pessoas são simplesmente personagens históricos através dos quais Deus revelou mais ao seu respeito. A Bíblia não é um livro sobre Adão, sobre Paulo, sobre qualquer outro homem que nós possamos destacar ou pudéssemos destacar. É um livro para que nós conheçamos Deus. É um livro que nos apresenta quem é o Senhor. Por exemplo, se você notar a esse respeito como ela está escrita na disposição dos seus livros, a revelação da Escritura começa com um ato de Deus. No princípio, Deus. Ou seja, para que houvesse início, Deus agiu. Ela começa nos informando, no primeiro verso dela, a respeito de um Deus criador de todas as coisas. Adão, Noé, Moisés, os demais personagens que vão surgir são, como disse anteriormente, personagens passageiros que pela graça de Deus tiveram o privilégio de viver com esse Deus, de experimentar em alguma medida a sua graça, mas certamente o intento de Deus nas Escrituras não é que nós tenhamos outro nome acima do nome do próprio Deus, autor das Escrituras. A Bíblia começa com o ato de Deus e ela encerra com o ato de Deus. Não é no princípio Deus e no final os homens, os profetas, os reis. O livro do Apocalipse revela a vitória final de Deus sobre os inimigos e, consequentemente, a vitória da igreja junto a esse Deus. O livro de Jonas, portanto, não seria diferente. Não é um livro sobre Jonas, não é um livro sobre os ninivitas, não é um livro sobre homens meramente, mas é um livro a respeito de Deus. E se você tem um bom olhar crítico e uma boa interpretação do texto, você perceberá que Jonas é aquele que, quando tenta agir por conta própria, Deus, o condutor da história, o traz para que então os fins que ele deseja sejam concretizados. Olhando a Escritura, nós percebemos algumas coisas, muitas na verdade, a respeito de Deus. E eu vou citar pelo menos duas delas muito importantes. Primeiro, nós percebemos na Escritura que Deus tem atributos e que parte desses atributos Ele comunicou a nós. Aquilo que nós chamamos, ou que alguns conhecem tecnicamente como atributos comunicáveis de Deus: misericórdia, bondade, amor, mansidão. Essas coisas boas que nós temos não nascem em nós. O nosso coração não produz essas coisas naturalmente, não são provenientes da cultura na qual nós vivemos, mas a capacidade de amar, perdoar, ter misericórdia, produzir coisas que sejam boas para a família, para a sociedade na qual estamos inseridos, essas coisas emanam de Deus, são atributos comunicáveis de Deus. Essas e muitas outras que o tempo não me permite tratar aqui, porque não é o ponto focal da minha fala. Mas, por exemplo, a sua capacidade criativa de criar alguma coisa, de desenvolver projetos
Isso não vem meramente da cultura, mas são características que o próprio Deus nos deu, para que por elas nós possamos revelar a glória daquele que nos criou. Contudo, a palavra também fala de atributos incomunicáveis de Deus, atributos que somente Deus tem e que Ele não transmitiu aos homens. Esse, por exemplo, que nós iremos tratar hoje é um deles: onisciência. Quem de nós poderia dizer que é onisciente, que tem o conhecimento de todas as coisas? Ora, você precisa do boletim de amanhã, do jornal de amanhã, do periódico que sairá no dia de amanhã, para que você tenha um vislumbre daquilo que poderá acontecer ou não nos próximos dias. Quem de nós poderia dizer de si mesmo que é onipotente, onipresente e outros atributos de Deus que são completamente percebidos nele e unicamente nele? Unicamente nele. Essa é a primeira coisa introdutória a respeito de Deus que eu quero destacar. Ele comunica a nós partes dos seus atributos e Ele mantém nele mesmo parte dos seus atributos, para que nós entendamos a diferença brutal, absolutamente terrível, ampla, vasta, entre nós criaturas e Deus Criador. Nós não somos quase semelhantes a Deus nesses aspectos. Há uma diferença imensa entre nós e Deus, no sentido das perfeições que Ele tem e das nossas características. Lembre-se das palavras do profeta. Ele disse: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os pensamentos e planos desse Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Ou seja, assim como há uma distância praticamente incontável entre o solo que eu piso e os céus que eu vejo, assim também é a diferença do pensar, do agir e do ser entre mim e Deus. Uma segunda coisa a respeito de Deus, introdutoriamente: Ele é um Deus que é transcendente, no sentido de que Ele é acima de todas as coisas, Ele é maior do que tudo que Ele criou, e Ele é um Deus imanente, um Deus que se revela em nós, e através de nós, ou da criação que Ele, por sua graça, fez. Conquanto Ele seja um Deus que é para além do que eu possa imaginar, Ele é um Deus relacional, um Deus com quem eu posso me relacionar. Ok, ditas essas coisas, nós chegamos no livro de Jonas com todas essas percepções a respeito de Deus. Eu quero que você entenda basicamente o contexto no qual nós estamos aqui em Jonas. Acontece que Deus lhe dá uma ordem para que ele vá à cidade, que Deus determina e pregue a palavra, e você sabe a história. Ele se recusa a ir. Nós vamos ver mais adiante as razões pelas quais ele se recusa a ir, mas ao recusar-se, tentando ser independente de Deus, Deus o traz de volta para o plano que Deus tinha para ele. Jonas sofre as consequências da sua rebelião contra Deus. Contudo, Deus em sua graça o mantém vivo. Vá comigo, por favor, ao capítulo de número 1. Perceba, o capítulo 1 e o versículo de número 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Ok? E aí você tem todo o desenrolar do texto. Veja agora, por favor, o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. Vá mais adiante, por favor.
Versículo de número 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos, porque por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, vá agora ao capítulo de número 2. Capítulo 1, verso 17. Separou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora veja o capítulo 3. Então veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à terra de Nínive. Agora caminhe comigo, por favor, ao capítulo 4, verso 4. E disse o Senhor: é razoável tua ira? Agora vá, por favor, ao verso 6. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto, pois Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Você consegue aqui perceber que as ações de Deus são ativas e as ações de Jonas são passivas. E disse o Senhor: vai à cidade e prega. Jonas não foi. E agitou o Senhor as águas, Jonas é lançado. E mandou o Senhor um grande peixe, Jonas é tragado. E ordenou o Senhor que o peixe o lançasse na cidade, Jonas é levado até ali. E falou o Senhor: prega a cidade. Capítulo 3, Jonas vai e prega. E falou o Senhor mais uma vez e disse: é razoável a tua ira. E aí o texto encerra dizendo: e fez o Senhor crescer uma planta para o conforto de Jonas. Definitivamente não é um livro sobre Jonas. É um livro sobre as ações de um Deus poderoso e onisciente, revelando-se através da maneira como ele conduz a vida de Jonas. O contexto no qual nós estamos, portanto, no capítulo 4, apresenta um momento em que, tendo pregado a palavra do Senhor, houve um arrependimento total. Veja isso no capítulo 3, por favor. Capítulo 3, a partir do versículo 5 você tem, conforme em sua Bíblia, talvez haja esse título: o arrependimento dos ninivitas. Veja o que diz o versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem alguma coisa, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens quanto animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu caminho mau, e da violência que há nas suas mãos. Você consegue perceber que o que acontece aqui é o que não acontece em praticamente nenhuma ação missionária que nós fazemos? Esta é uma ocasião em que um só pregador pregou uma única mensagem e uma cidade inteira se arrependeu. Em que momento da história você viu isso descrito? Eu respondo: em nenhum. Jonas pregou e toda cidade arrependeu-se. E eu abro um parêntese aqui, percebendo e sabendo, inclusive achando bela essa atitude dessa igreja de ser uma igreja missionária. Os caminhos missionários da igreja são determinados pelo Senhor, porque o caminho de Jonas não era Nínive. Como quem diz: eu prego onde quero.
e entrego o evangelho a quem quero. E o Senhor disse: não. Porque quem sabe a quem a graça chegará primeiramente é aquele que derrama a sua graça. Jonas não tem autonomia para decidir quem ouve primeiro o evangelho, como nós não temos também. Nós somos direcionados pelo Senhor, e Ele, portanto, conforme a sua vontade, conforme diz o texto do Novo Testamento, não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus de usar a sua misericórdia. Qual era a resposta do coração de Jonas? Eu sei que você sabe. Ele pregou contra a própria vontade. A mensagem não era essa mensagem equivocada, incompleta do evangelismo de muitas igrejas: Jesus te ama, com um folheto e está tudo bem. A mensagem de Jonas foi capítulo 3, veja por favor. Capítulo 3 e versículo de número 4. Começou Jonas a percorrer a cidade pelo caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Essa era a mensagem. Você tem a informação já no capítulo 3, no versículo 8, que aquela era uma cidade violenta e mau. Deus, portanto, estava irado contra os pecados praticados em Nínive, e a mensagem que converteu aquele povo não foi Jesus te ama, foi: dentro de poucos dias, se vocês não se converterem, Deus irá destruir. Ninguém diz a alguém que tem um câncer em fase terminal que está tudo bem com ele. É preciso alertá-lo para a necessidade de um tratamento e de uma intervenção urgente para que haja restauração. A mensagem é dura, o pregador está sem vontade de cumprir a sua vocação, mas como a mensagem é de Deus, os resultados também serão de Deus. Eu não tenho certeza, mas alguns dizem que a população dessa cidade chegava aproximadamente a 100 mil pessoas. Independente disso, o que acontece aqui é que o rei, a autoridade política daquela cidade, diz abertamente: curvem-se todos diante de Deus. Inclinem-se diante de Deus e abandonem a maldade dos vossos corações. Me permitam, irmãos, dizer isso a vocês e tirar um fardo dos vossos ombros, especialmente a comissão, os presbíteros, a liderança da igreja. Quem faz a igreja crescer é Deus. Igreja não cresce por causa de pastores simpáticos, animados, beijoqueiros, que abraçam. Essas coisas são boas na nossa relação, na nossa vida, nas nossas conversas, mas Deus não nos deu o privilégio de fazer a igreja crescer. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. A palavra que nós pregamos é de Deus, portanto, os resultados são os de Deus, na medida de Deus, e eles resultam em glória ao nome do nosso Deus. Nós tivemos um crescimento exponencial na nossa pequena igreja em Patos. Exponencial. De 32 membros
para 83 membros e depois para 115 membros. Em 3 anos. Isso jamais tem a ver comigo. Deus decidiu em sua graça fazer isso. Portanto, eu tenho dito àquela igreja: se Deus em sua graça determinar que nós passemos 5 anos sem receber um único novo membro, ainda assim o crescimento pertence a Ele. Os resultados não pertencem a nós. Jonas pregou contra a própria vontade uma mensagem que não era agradável, mas Deus fez os resultados acontecerem. Qual era o sentimento do coração de Jonas? Imagine que você é um palestrante, sei lá, alguém que ensina, e aí todo mundo concorda, recebe, se humilha diante daquilo que você leva. Era tristeza ou alegria o sentimento deveria estar no coração dele? Alegria. Ora, por que Jonas está triste, irmãos? Por quê? Veja, a partir do verso 1, o diálogo entre o Senhor e Jonas. Ora, Jonas viu as pessoas serem convertidas, e no lugar de orar dizendo: Senhor, obrigado, porque tão pobre pecador eu sou. Eu estava até desanimado para pregar ali, mas o Senhor é tão bom, que a tua graça alcançou aquele povo. Foi isso que ele fez? Não. Verso 2 do capítulo 4. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda em minha terra, porque me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Tipo assim, é sério mesmo que o Senhor salvou? Esse povo mau, esse povo de mãos manchadas de sangue. Ah, Senhor. Jonas tem em si um pecado que muitos de nós temos e que algumas igrejas têm. Eles imaginam que são aqueles que determinam aonde a graça vai repousar. Ah, Senhor, salva Tarsis, Nínive não, por favor. Ah, Senhor, o Senhor salvou esse povo. Vejam, meus irmãos, mais uma vez que Deus, e sempre é assim, Ele é quem opera tanto o querer como também os resultados. Jonas não somente não tinha vontade de ir a Nínive, mas ele não tinha interesse que aquele povo fosse salvo. É como se os ninivitas não merecessem, na perspectiva de Jonas, a graça de Deus. É como se houvesse pessoas sobre as quais Jonas pudesse dizer assim: a graça pode cair sobre todo mundo, agora sobre esse povo não. Nós muitas vezes somos assim também, quando nos sentimos muitas vezes meio que gerentes da graça de Deus. E Deus não nos deu gerência sobre a sua graça, Ele nos deu a oportunidade de sermos dispenseiros da sua graça. Mas não cabe a nós limitar a graça a uns e liberá-la a outros, nós nem temos esse poder de fazê-lo. O que Jonas está fazendo é desejando que aquele povo não se arrependa e que o juízo de Deus recaia sobre eles. Talvez para Jonas o pecado dos ninivitas era tão grande que não merecesse perdão. Há um problema grave também em Jonas, dele não ter uma boa percepção a respeito da graça de Deus. Como se a graça de Deus se manifestasse perdoadora, transformadora sobre um certo nível de pecado, mas os ninivitas ultrapassaram esse nível.
sobre eles não. E o que acontece, portanto, é que Deus, desde o princípio, havia determinado em sua soberania salvar aquele povo para a sua glória. Deus conhecia o coração dos ninivitas, sabia que era um povo duro, cruel, mau em suas práticas. Portanto, aquele que é doador da graça, manifesta a sua graça aonde há abundância de pecado também. Ali haverá de superabundar a graça divina. Ao passo que isso é uma exortação para nós, que nos lembra de que nós não temos de Deus a autorização para selecionar pessoas e dizer a respeito delas que elas estão sendo ou serão agraciadas ou não por Deus. Por outro lado, isso é um ânimo para os nossos corações, de que não existe pecado e estado de depravação moral e espiritual, que a graça de Deus não possa ser derramada para a restauração. Nós passamos isso em nossas famílias muitas vezes. É possível que você tenha algum familiar que ele já tenha cruzado a linha do limite que você imaginava. E você tem dito, fulano já foi longe demais. Eu acho que nem na graça de Deus ele poderá ser salvo. Jonas é um pregador rebelde e relutante. Jonas jamais poderia dizer que essas centenas de pessoas, aliás, dezenas de pessoas salvas em Nínive, foi por causa dele, pelo mérito dele. Ele nem queria estar ali, mas Deus fez apesar dele. Os avanços que nós experimentamos não são por nosso mérito. Deus não nos usa, porque quando Ele diz, vem a mim, nós de imediato arrumamos a mala e saímos. Ele faz as coisas gloriosas através da sua igreja, de nós, apesar de nós. Apesar de Jonas, Deus, na sua graça eterna, sabia que ali, não uma, duas, três, toda a cidade seria salva. Deus conhece o coração de Jonas, meus irmãos. Conhece tanto, e eu quero que você veja o texto, por favor, no capítulo 4. A palavra diz que Deus perguntou a Jonas: é razoável a tua ira? Essa pergunta, eu gostaria que você não esquecesse dessa pergunta. Eu sei, são tantas coisas para você lembrar, mas não esqueça dessa. A tradução literal aqui do hebraico é: faz sentido a tua ira? É razoável? Depois que esse livro nós pregamos na nossa igreja ele inteiro, né? E aí a minha esposa pegou essa frase aqui, gente do céu. E aí quando eu estou estressado com alguma coisa da igreja, de casa e tudo junto, ela faz: é razoável a tua ira? Tá bom, eu sou um Jonas, eu sei. Irmãs, isso não é uma dica para vocês não, tá? Por favor. Nem para os irmãos. Na verdade, é uma dica para todos nós. Porque algumas das nossas indignações não fazem nenhum sentido. Por exemplo, quando você murmurar dentro de casa, diga ao seu marido:
é razoável a tua ira? Se Deus em sua graça tem cuidado de nós, homens, digam às suas esposas, não com um tom de deboche ou de ironia, mas como pastores do lar: minha filha, é razoável a sua ira? Se Deus é aquele que tem nos conduzido com sua graça, faz sentido nós nos revoltarmos contra Ele? Jonas é um murmurador contumaz. E o pecado da murmuração é aquele tipo de pecado que a gente não configura. A gente configura adultério, a gente configura corrupção, a gente configura assassinato. Mas murmuração é um pecado gravíssimo. Quando o povo de Deus saiu do Egito e caminhava pela terra, pelo deserto, Deus fez vários milagres. Eles viram o mar abrir, eles viram milagres grandiosos, eles viram milagres dentro do Egito, mas quando saíram e na primeira provação, a primeira, disseram assim: será que Deus nos trouxe para morrer aqui? Melhor seria ter ficado no Egito. Veja que o pecado da murmuração, ele reduz a tua capacidade de processar os cuidados de Deus sobre você. Porque não faz sentido o que eles dizem: é melhor estar lá do que no meio do deserto sem água. É como se estivesse dizendo: é melhor ser escravo, mas ter água para beber, do que ser livre e ter sede. Eles disseram a Moisés: você nos trouxe para morrer aqui? O pecado da murmuração é um pecado que questiona a bondade e a justiça de Deus. Aquele que murmura coloca Deus no banco dos réus e pergunta a Ele: você é justo mesmo? Você é bom mesmo? O pecado da murmuração nos coloca na condição de nos elevar sobre Deus e questioná-lo a respeito dos seus atos. Deus, portanto, sabendo da condição, natureza e pecados de Jonas, Ele agora o vai ensinar a respeito da sua onisciência. Veja o que diz os versos que se seguem. Versículo 6: o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas. Jonas se alegrou, diz o verso 6. Que legal, né? Uma sombra, que maravilha. Mas Deus, verso 7, no dia seguinte, enviou um verme que feriu a planta e esta secou. Deus fez crescer uma planta e depois disse: não, tira essa planta. O que acontece? Em nascendo o sol, versículo 8, Deus mandou um vento calmoso. O sol bateu na terra. Jonas de maneira desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Gente, que camarada dramático, né? Nossa, pelo amor de Deus, mas que drama. Melhor é viver, morrer do que viver, do que ver esse povo arrependido te servindo. Você consegue perceber que Jonas não poderia ser o melhor personagem dessa história? Ele é desobediente, ele é rebelde, ele tem um espírito de rebelião dentro dele, ele prega sem vontade, Deus traz sobre ele a sua bondade, e ainda assim, ele se recusa a receber o bem do Senhor e faz esse drama aqui todo. É melhor morrer do que viver. Então, versículo 9, o Senhor, Deus perguntou a Jonas mais uma vez: é razoável a tua ira por causa da planta? E ele responde: é razoável minha ira até a morte. Rebelde como era,
E agora o Senhor vai dar a ele um fatality aqui. Sabe? Um soco no estômago mesmo. Vai dizer assim para ele: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. Veja o que o Senhor diz. E é como se ele estivesse dizendo: quem é você para se opor ou para se colocar na mesma condição que eu, de me questionar? A planta você não fez crescer, eu fiz. Há uma condição aqui em que Jonas precisa ser lembrado de quem ele é: criatura, diante de um Deus supremo. Conforme nós cantamos aqui nesses cânticos gloriosos, quem é Cristo? Quem somos nós? Nós não podemos tratá-lo como colega da escola, como se fosse o nosso igual. O Salmo 8 descreve Deus e descreve nós. Quando descreve Deus, diz assim: quem é Deus? Quando nos descreve, diz: o que é o homem? Para Deus, quem? Para nós, o que? O que é, Tiago? A expressão que a gente usa para coisa. Que coisa é, Tiago, diante da grandeza de Deus? Quem é você, Jonas, que se revolta contra a minha vontade, se nega a anunciar o evangelho, murmura e ergue-se contra mim? Jonas estava num caos espiritual. Veja como encerra o livro: e não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas reclama com a mesma intensidade das pessoas e da planta. Ele parece não ter um bom senso de diferenciar as coisas. As almas preciosas para Deus e a planta que cresce e que morre. Eu quero encerrar destacando algo muito importante para todos nós aqui. Não pense que Deus não sabia quem era Jonas. Ele sabia. Não pense que Deus está conhecendo você a cada circunstância da sua vida. Não é assim que a gente diz? A gente diz assim: Deus está querendo me conhecer. Ele permitiu uma provação porque Ele quer me conhecer. É verdade mesmo? Na provação você se conhece. Deus está querendo me conhecer. Ele levou o seu povo pelo deserto e disse assim: eu levei vocês por um deserto ardente, por um lugar terrível, para que vocês saibam o que está no vosso coração. Porque Deus sabe. E sabe, nós é quem não nos conhecemos. E a gente sempre costuma dizer: fulano eu conheço, rapaz. Ou então, eu me conheço. E aí chega aquele dia em que você disse, numa situação de pressão, o que não devia, fez o que não devia. Aí você diz: nossa, eu não me conheci naquele dia. Aí tem a frase célebre, né? Não era eu, era você sim. Não, aquilo não era eu, falando daquele jeito, não era eu. Era exatamente você, estava lá dentro. A ocasião
só ajudou a colocar para fora. E aí Deus permite situações para que nós nos conheçamos. Ele já nos conhece perfeitamente. Vamos encerrar com o Salmo 139, por favor. Onde temos um vislumbre a respeito do conhecimento de Deus. O Salmo diz, Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. A palavra sonda aqui é a mesmíssima palavra para o instrumento sonda. A sonda que é introduzida num paciente, a sonda que é um instrumento de perfuração do solo, para perfurar o solo, aliás. Mas a ideia aqui literal é como se ele estivesse dizendo: Senhor, Tu me viras ao avesso, como aquela camisa que a gente vira ao avesso e percebe as imperfeições. Não é que Deus sabe sobre nós o tanto que eu digo a Ele, é que não há nada que Ele não saiba sobre nós. E aí o texto então vai dizer, se você olhar no Salmo 139, versículo 4: ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Versículo 7: para onde me ausentarei do Teu Espírito, ou fugirei da Tua face? Mas eu quero que você veja a partir do versículo 13. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombroso, maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você poderia dizer: pastor, Deus me conhece desde o dia em que eu entreguei o meu coração para Ele. Não é isso que esse texto diz. Eu era substância informe, e o Senhor me conhecia. O conhecimento de Deus é aquilo que nos traz a segurança de que não há um ponto das nossas vidas que esteja oculto aos olhos do Senhor. A palavra é: Tu se entretias comigo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que perfeição. Deus conhece e provê tudo o que nós precisamos. Recentemente, em uma conversa com a médica obstetra, amiga nossa, ela nos mostrou duas imagens. Um recipiente com leite materno de uma mãe saudável, e um recipiente com leite materno de uma mãe com Covid. O leite da mãe com Covid tinha um pouco do tom esverdeado, levemente esverdeado. E eu que não aguento, disse: mas por que isso? São anticorpos que a mãe produz para promover a restauração da criança. Não é medicação, mas são anticorpos que o corpo dela produz. Ela tem Covid, a criança tem a amamentação contínua.
Porque Deus já providenciou o remédio no corpo da mãe. Esse é o Deus que nós servimos. Se nós conhecêssemos mais a Deus, o nosso culto era diferente, talvez. As nossas ações eram outras. A nossa forma de orar era outra. Pastor, se Deus é onisciente, por que então que eu tenho que orar? Por que eu tenho que confessar os meus pecados? A gente sempre faz isso, né? Senhor, me perdoa, Tu sabes tudo que eu tenho feito. Oração bem preguiçosa mesmo. Aquela oração enquanto a gente procura a chinela debaixo da cama, né? Senhor, enquanto aí encontrou, terminou a oração, porque você calça e sai. Mas por que então que nós confessamos os nossos pecados, visto que Deus sabe de tudo? Nós confessamos, porque o ato de confessar significa que nós reconhecemos os nossos pecados. Significa que eles não estão passando despercebidos pelo nosso próprio olhar. Quando ele chegou no jardim e Adão tinha pecado, ele sabia o que Adão tinha feito, e ele disse: você fez o que eu disse que não era para fazer? Porque é preciso então que nós tenhamos ciência de que o conhecimento que Deus tem ao nosso respeito requer de nós atitudes em relação a Ele, dignas daqueles que foram por Ele mesmo restaurados e redimidos. Deus conhece o nosso amanhã. Ele sabe exatamente quando esse tempo difícil vai passar. A pandemia foi mais um instrumento que Ele utilizou para mostrar muitas coisas a nós. Dentre elas, a verdade de que não há segurança em nada a não ser no Senhor. Aqueles que se apegam nos governos ficaram perdidos. Aqueles que se apegam na ciência ficaram e estão perdidos, porque não há segurança nem nos governos, nem na ciência, em nenhum método que esse mundo possa oferecer para esta situação. E nós nos voltamos a Deus, portanto, meus irmãos, dizendo: Senhor, somente Tu sabes como será o dia de amanhã. E se Ele sabe, é uma razão para que eu descanse. Eu encerro com as palavras do autor Estênio Mácios, em um cântico que talvez você conheça, Tapeceiro. Ao descrever a obra da tapeçaria, ele diz: algumas vezes é necessária uma linha escura. Alguns, ao ver o tapete, dizem: em que isso vai se tornar? Mas precisamos descansar, porque o tapeceiro sabe o fim desde o começo. E ele encerra dizendo: não se preocupe com o seu futuro, porque Deus está lá. Não é que Ele vai estar, Ele já está. Passado e presente e futuro são tempos aos quais nós estamos submetidos, não Deus. Nesse exato momento, Deus está no passado, no presente e no futuro. O que aconteceu ainda está diante dele. O que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Ele olha passado, presente e futuro em um mesmo instante, como quem está olhando uma fotografia. Ele conhece tudo. E a lição que ele ensinou a Jonas a respeito disso é que os seus planos jamais serão frustrados. Ele não enviou Jonas sem saber
o que aconteceria? Ele vai salvar uma cidade inteira e vai salvar o coração de um profeta de um pecado que lhe levaria à destruição. Deus conhece cada um de nós, meus irmãos, sabe as nossas falhas, e Ele sabe também a maneira de tratar quem somos e o nosso caminho. Vamos orar ao Senhor.